Você quer saber por que é tão difícil sair de uma relação abusiva? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade verdadeira. E eu vou falar nesse vídeo sobre os porquês de tanta dificuldade quando se trata de sair de um relacionamento abusivo. Se você acha que esse assunto pode interessar ou ajudar pessoas que você conhece, compartilha com elas, por favor, e já deixa também o seu like, ok? Quando a pessoa está em uma relação abusiva, uma das primeiras coisas que atrapalham a sua percepção e decisão de se libertar é a esperança. A esperança é um dos mais lindos sentimentos que a gente pode ter, não é mesmo? Porém, nesse caso, a esperança ela se escora em ingenuidades, medos e crenças limitantes e aí ela se torna nociva. Mas a verdade é que ela, a esperança, aparece, a pessoa fica se perguntando se será mesmo que não tem jeito, se será que é certeza que aquilo é abuso, será que precisa acabar mesmo? A pessoa fica querendo esperar pela certeza absoluta de que não dá para recuperar a relação, recuperar o abusador e recuperar o que ele era quando ela se apaixonou, ou o que ela pensou que ele fosse no início, né? E a certeza não vem porque a vítima de abuso não está com os pensamentos lúcidos. Ela está envolta em um emaranhado psicológico que tira dela a condição de pensar com clareza sobre o que está acontecendo. E, em muitos casos, o abuso está escondido atrás de jogos psicológicos sutis, impalpáveis. Tanto é que a pessoa, que a vítima, muitas vezes nem consegue explicar exatamente quais são as atitudes abusivas, apesar de elas serem tão dolorosas. Olha, é muito cruel o jogo que o abusador faz. Ele desabilita a pessoa a esse ponto. A pessoa envolvida por ele fica tentando diminuir o que ele faz, fica se perguntando se será que não é ela que está exagerando. Isso acaba causando uma demora na percepção de que sim, é uma relação abusiva, que não vai melhorar e que ela precisa cuidar da sua segurança em todos os sentidos e precisa se preparar para enfrentar e superar o que vai vir a partir da decisão de se livrar da relação. Vamos falar mais detalhadamente sobre os fatores que impedem as pessoas de se livrarem de relacionamentos abusivos. O que é que dificulta? O primeiro fator é a cegueira inicial da pessoa abusada. Ela simplesmente não percebe por um bom tempo. E quando começa a perceber, dói ter que apagar aquela imagem que a gente tem na cabeça daquela pessoa lá do começo da relação, que fez a pessoa se apaixonar e que agora faz um enorme mal para ela. No começo do relacionamento, tudo parecia ser tão diferente. O abusador era envolvente, gentil, atencioso, etc. De repente, tudo muda, tudo é motivo para discussões, implicâncias e você passa a se sentir inábil, desajeitada, presa, controlada. Ué, mas cadê aquela pessoa maravilhosa do começo? Será que fui eu que mudei e fiz ele ficar diferente comigo? Será que é só uma fase? Talvez o meu papel seja ter paciência com essa fase e as coisas voltam ao normal, né? Olha, não é. A gente demora para perceber que aquela pessoa, na verdade,
nunca foi daquele jeito que ela se mostrava no início. E aí dá um desânimo de pensar em ter que deixar tudo para trás. Os sonhos em conjunto, as lembranças, o próprio amor, né? E enquanto a gente vai vivendo essa cegueira, sem conseguir enxergar direito, mas já atordoada pelas primeiras impressões, a realidade da relação e da pessoa que está ali na nossa frente, os abusos vão continuando. O segundo fator que dificulta é a manipulação a que a pessoa está submetida. O abusador, ele oscila o seu humor e os seus atos. Ele não é violento o tempo todo. Ele tem momentos de gentileza, ele tem momentos de sensibilidade. Quando ele pressente que a vítima está querendo cair em si, ele se mostra arrependido e a vítima fica com pena. Ele promete que vai procurar tratamento e a vítima cria esperanças de que ele vá realmente procurar e mudar. Ao mesmo tempo, ele faz com que a pessoa se sinta cada vez mais incapaz, cada vez mais inábil, cada vez mais dependente da relação. O terceiro fator que dificulta a saída da relação é o sentimento de culpa. O abusador, ao longo do tempo, leva essa pessoa a se sentir culpada pela situação. Além do abusador provocar o sentimento de culpa, acusando a vítima de abandonar o pobre coitado, que não faz nada por mal e é apenas um ser humano que precisa de ajuda, tratamento, a vítima se sente culpada também por desfazer o lar, por fazer os filhos sofrerem, no caso de terem filhos, de prejudicar a imagem do abusador, no caso dele ser muito querido, conhecido, respeitado. E vários outros motivos que a fazem se sentir culpada. O quarto fator é o conjunto de crenças limitantes. Crenças limitantes são as coisas que você acredita serem verdades absolutas e que impedem você de ser tudo o que você poderia ser, impedem o seu desenvolvimento emocional, profissional, seu desenvolvimento de competências, das suas habilidades. Isso pode ter vindo da sua família, da sua religião e de crenças individuais que fizeram você acreditar em limitações que na verdade não existem. Quando falamos de amor, de autoestima, de desenvolvimento pessoal, e aqui no caso desse assunto que a gente está tratando, quando a gente fala de tomar decisão de sair de uma relação abusiva, ou até de uma relação sem abusos, em que você não está feliz, as crenças limitantes atrapalham demais. Por exemplo, muitas pessoas têm a crença limitante de que para se sentirem completas, elas precisam estar em um relacionamento. Precisa estar num relacionamento estável e duradouro. E isso não é verdade, né? Essa crença pode fazer com que as pessoas permaneçam em uma relação infeliz, em uma relação abusiva. Dependendo da religião ou da cultura da família, de origem, existe uma pressão para que a pessoa não se divorcie. A pessoa divorciada não é bem aceita, por exemplo. Assim, essas pessoas pensam que a única opção que elas têm é continuar na relação, mesmo sob constante violência. Outro exemplo de crença limitante envolve o merecimento, o direito de ser feliz. Uma frase que se ouve de pessoas que sofrem com crenças desse tipo é: eu queria ser mais amada, mas isso não é para mim.
E ficar repetindo essa frase só reafirma dentro da sua mente que você não tem direito a coisas melhores para você. Isso não é para mim, é uma crença limitante, aliás, que pode minar todos os setores da sua vida. Vale a pena lutar contra essa crença. A verdade é que qualquer coisa é para qualquer pessoa se ela quiser. O quinto fator é a falta de recursos financeiros. A falta de recursos financeiros desencoraja muitas pessoas a saírem de relações infelizes e relações abusivas, porque a pessoa não tem como se sustentar. Como o abusador foi minando a sua autoconfiança, a vítima duvida da sua própria capacidade de se virar sozinha e de ir atrás da sua subsistência. Aliás, o abusador vê seu domínio se fortalecer grandemente se a pessoa desiste da sua carreira para ser sustentada por ele, por exemplo. Isso torna a pessoa mais frágil, mais facilmente manipulável, porque a pessoa depende totalmente do abusador. A verdade é que o recurso financeiro pode ser buscado por você em qualquer momento da sua vida, através de diversas atividades. Sejam elas novas para você, sejam atividades que você já exerceu no passado. O sexto fator é a destruição da autoestima. A nossa autoestima é a nossa base de sustentação para a gente se proteger de situações prejudiciais e abusivas. Sem autoestima, a gente desenvolve um grande medo de rejeição e de abandono. E a gente perde a capacidade de acreditar que a gente merece ser protegida e amada. Com isso, a pessoa acaba aceitando bem menos do que ela mereceria, em relações que não acrescentam nada e ainda por cima prejudicam a sua vida. A baixa autoestima da vítima, que é trabalhada dia após dia pelo abusador, faz com que ela pense que ela não tem qualidades suficientes para ser amada e aceita por ele ou por ninguém. A pessoa chega a achar que o outro está fazendo um grande favor por estar com ela e que ninguém mais no mundo vai gostar dela como ela é. Todo esse abalo na autoestima desencoraja a pessoa a sair da relação. Olha, é preciso se olhar com um olhar mais realista, enxergar suas várias qualidades de todos os tipos. Apesar do abusador ter tentado diminuir suas qualidades e ter feito você se esquecer delas, elas estão aí. Você sempre vai ter essas qualidades, elas serão suas sempre. O sétimo fator é a perda da autoconfiança. Como o abusador menospreza a vítima e destrói a sua autoconfiança, ela passa a se sentir presa nessa situação. A pessoa pensa que não vai ser capaz de enfrentar a vida sozinha, que não vai conseguir sobreviver sem a companhia, sem as orientações, sem as tarefas chamadas masculinas, sem o sexo, sem a proteção do abusador. Sendo que ele não oferece nada disso. Ele não é boa companhia, nem dá boas orientações, nem sexo tranquilo e feliz, e muito menos proteção. Mas a vítima pensa que não vai conseguir seguir sozinha. Isso desencoraja a vítima, dificulta e atrasa a decisão de sair da relação. A autoconfiança precisa ser resgatada, juntamente com a autoestima.
O oitavo fator que piora a dificuldade de sair da relação é a vergonha. Vergonha do julgamento das pessoas lá fora. Vergonha de abrir os problemas da relação para outras pessoas. Vergonha de terem sido enganadas pelo abusador e de terem escolhido uma pessoa que faz tão mal. Vergonha de terem permitido os estragos que ele causou na vida financeira, familiar, profissional. A verdade é que quando uma pessoa está passando pela tortura da relação abusiva, muitas vezes colocando até sua integridade física e psíquica em risco, a vergonha é a última coisa que ela pode ter. A vida, sua vida, é importante demais para ser negligenciada pelo sentimento de vergonha. O nono fator que dificulta a saída da relação abusiva é a falta de apoio da família e amigos. Quem está vivendo uma relação abusiva não tem noção da gravidade. Então, a família e os amigos não podem ignorar os sinais que indicam algum tipo de violência e precisam oferecer ajuda. Ouvir a vítima sem ficar julgando e ajudar a pessoa a entender que ela está em um relacionamento abusivo e que as consequências podem ser muito graves é fundamental e pode ser vital para a pessoa que está sendo abusada. Por isso, se um dia você perceber que alguém próximo está em um relacionamento abusivo, não se omita. Abra-se para conversar, pergunta, intrometa-se sim, discretamente. Pode até parecer, a princípio, que a pessoa não está te ouvindo e que ela nem quer sair da situação, mas pode ter certeza absoluta que ela vai pensar nas suas palavras depois e ela vai saber que tem alguém com quem contar. E quando a situação de abuso terminar, a vítima vai precisar de apoio para superar o trauma e para seguir em frente. Se você percebeu que está sendo abusada, procurou ajuda e as pessoas não deram a devida importância, procura outras pessoas até encontrar alguém que ouça você, te leve a sério e se disponha a te ajudar. O 10º fator é o medo do abusador. Quando a vítima percebe a realidade sobre o abusador, ela sabe que corre riscos de atos piores do que os usuais. Se ela verbalizou as suas suspeitas para ele, ou se ela falou em separação, ou enfrentou ele, ela estimulou ainda mais a ira dele. Ela passa a sentir medo de tomar qualquer atitude. Ela teme que ele faça ainda mais mal para ela e para os filhos e familiares, e ela passa a protelar a saída da relação. Chega a tentar se enganar de que um milagre pode acontecer e ele pode parar com a destruição toda. Não para. O abusador percebe esse medo e se apoia nele para continuar exercendo o seu poder. E agora, através de ameaças, vigílias, impedindo até o contato particular da vítima com quem poderia ajudar. A verdade é que sempre é possível encontrar uma brecha para pedir socorro para alguém. E essa brecha precisa ser aproveitada. O 11º fator é a limitação de ajuda que a própria polícia tem. Quando eu estava saindo de um relacionamento com uma pessoa que não estava querendo aceitar o fim da relação, eu comecei a ser perseguida por ele. Ele esmurrava o portão da minha casa de madrugada. Ele passava onde eu estivesse e fazia gestos, buzinava para mim, fazia gestos ameaçadores, me perseguia de carro na rua. Depois de um dia ele fechar o meu carro em uma rua de pouco movimento e eu ter que parar, e eu cheguei até a subir na calçada para desviar do carro dele e ele ter me apavorado com palavras ofensivas
Logo em seguida, a esse grande susto, eu decidi ir até a polícia. Eu pensei na lei Maria da Penha, né, que serve para nos proteger. Na delegacia, demoraram horas para me chamar. Após eu ter dito, né, mais ou menos do que se tratava. As pessoas chegavam, eram atendidas e eu continuava lá esperando a minha vez. Como eu não desisti, continuei aguardando ali por muito tempo, eu fiquei com a nítida impressão que estavam querendo que eu desistisse de fazer o boletim de ocorrência, né? Sei lá. Aí um investigador que estava por ali sentou do meu lado, me perguntou o que era e me falou assim: olha, moça, você vai precisar ir na delegacia da mulher. Ela está fechada nesse horário, mas você pode ir na hora que abrir. Eu vou te falar real. Se eu fosse você, eu não faria o boletim de ocorrência. Eu não faria, não. É muito perigoso, porque o cara vai ficar mais nervoso ainda quando ele for intimado a prestar alguma declaração, satisfação, e aí ele vai ficar mais perigoso ainda para você. Lá na delegacia da mulher, ele vai ser chamado pela delegada, vai levar uma chamada, tal, né? E depois, conforme for, você acaba até conseguindo uma medida protetiva. Com alguns caras, a chamada da delegada ali na xixa até funciona e o cara fica mais pianinho. Mas, na maioria das vezes, o camarada se ira e fica ainda mais violento. E a medida protetiva vai servir se ele fizer algo pior com você. Não vai servir para te proteger. Porque, me fala, quem é que vai ficar tomando conta do cara para ele não chegar perto de você e seguir a medida protetiva? Quem vai fazer ele cumprir isso daí? Na minha experiência, o melhor é você resolver sem envolver polícia, deixar a poeira baixar, se proteger, até ele ir se conformando e parando de te perseguir. Mas, se você quiser registrar o BO, tá quase na sua vez, né? Você que sabe. Pensa bem. Diante disso, eu levantei e fui embora, sem registrar a ocorrência. E também não fui na delegacia da mulher. Eu compreendi que só depois de estar em segurança com outras pessoas próximas que soubessem do problema, me protegendo, é que então valeria a pena eu denunciar. Tem que denunciar, mas tem que estar protegida. A verdade é que antes de qualquer atitude contra o abusador, a sua segurança precisa estar realmente garantida. É muito comum que as vítimas de abuso, quando elas procuram ajuda com pessoas próximas e relatam que estão em relações destrutivas, é muito comum que elas ouçam coisas do tipo: mas você fica aí porque você quer, você apanha porque você gosta. Isso é burrice, eu jamais aceitaria isso aí. A verdade é que só quem está na relação abusiva é que sabe como é difícil sair. Há resistência por parte do parceiro e também autorresistência que faz você achar que está agindo de forma errada ao querer sair e se livrar. Olha, não vai por esse caminho. Perdoe-se e siga em frente. Livre-se da culpa, prepare-se para se libertar do sofrimento. Claro que é preciso determinação para suportar e para combater todas essas dificuldades de sair da relação. Mas o fato é que há toda uma vida depois de um relacionamento abusivo. Há toda uma vida linda na sua frente. Tem uma música do Milton Nascimento que diz assim: nada a temer se não o correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo, abre o peito à força numa procura, fugir às armadilhas
da mata escura. E é bem assim. Saindo da relação abusiva, você vai ver que tem uma vida nova esperando por você e não há nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão enfrentar os seus medos e abrir o seu peito à força, numa procura por você mesma, reencontrar-se, refazer-se, conhecer-se de verdade, conhecer sua força. Fugir às armadilhas da mata escura, que é a relação abusiva. Isso vai permitir que você tenha você mesma de volta. Vale a pena dar-se a chance de uma vida sem abusos. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, assim você sempre vai saber toda vez que eu publicar um novo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. E se quiser deixar o seu comentário, inclusive com sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse em vídeo aqui, eu vou ter o maior prazer em te responder e em produzir o vídeo. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.